Tchau, tchau, Botafogo, tchau, Flamengo. O Fluminense tem mais uma decisão nessa Copa do Mundo de Clubes. Enfrenta a Internazionale de Milão, a vice-campeã europeia, pelas oitavas de final da competição em Charlotte, nos Estados Unidos. A escalação, né, a história desse confronto, sim, temos uma história pequena, mas temos uma história no confronto contra a Inter. Como o Fluminense deve jogar, é isso que você vai ver no vídeo agora. Fala galera, eu sou o Tio Alê e estou aqui para falar sobre Fluminense e Inter de Milão. Antes disso, João Pedro, centroavante formado no Fluminense, foi vendido do Brighton para o Chelsea por 375 milhões de reais, né? 50 milhões de libras. E isso vai caber uma partezinha ao Fluminense, que deve gerar em torno de 9 milhões e meio, né, para o clube formador, pelo mecanismo de solidariedade. Então é mais uma grana que entra para o Fluminense e que, obviamente, todo o dinheiro é super bem-vindo, embora o Fluminense o utilize muito mal. Né? Na competição, na Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense já ganhou em torno de 150 milhões de reais e pode, nessa segunda-feira, 16 horas, em Charlotte, caso vença a Internazionale de Milão, botar mais 72 milhões, em torno disso, no bolso e passar de 200 milhões de premiação. Nossos rivais diretos do Rio de Janeiro já estão eliminados. E se o Botafogo esperar um pouquinho, consegue dar uma carona para o Flamengo de volta para o Rio de Janeiro. O técnico Renato Gaúcho ainda tem dúvidas em relação à escalação, isso porque não sabe se vai poder contar com Thiago Silva e com Soteldo. Ambos os jogadores treinaram com o grupo, mas o Soteldo já está há algum tempo lesionado, né? Jogou pela Venezuela, o que agravou a sua lesão, ele já tinha um problema, e o Thiago Silva, com dores na coxa, desfalcou o Fluminense contra o Mamelodi. De toda forma, se o Thiago Silva não puder jogar, vai jogar o Inácio, e o Fluminense provavelmente será o mesmo que enfrentou o time africano, né, na primeira fase, pela última rodada da fase de grupos. Então não deve ter alteração, sendo Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e René, o meio-campo com Hércules, Martinelli e Nonato, e o ataque com Arias, Cano e Canóbio. Não acredito numa surpresa, a única mudança em relação ao time que começou contra o Mamelodi pode ser o retorno do Thiago Silva. Nem o Soteldo eu acredito que comece como titular se tiver condições. Acredito que o Soteldo, em condições, entra no segundo tempo, né, para aprontar aquela correria lá para cima da Inter de Milão. Então essa deve ser a escalação do Fluminense para esse confronto dificílimo contra a vice-campeã europeia, e vamos torcer para que ninguém mais se machuque e para que os dois jogadores que estavam lesionados possam retornar, seja começando ou seja entrando durante o jogo, no decorrer do jogo. Vai ser um jogo extremamente difícil. A Internazionale tem um time muito forte, apesar de ter alguns desfalques. Na história do confronto, sim, temos história nesse confronto, temos um jogo realizado em 1961, lá no San Siro, na Itália, e foi um empate em 1-1. Então, o Fluminense, que nunca perdeu para times italianos, são vários confrontos, já empatou com a Inter, ganhou do Milan, ganhou do Torino, ganhou do Napoli, jogou contra Livorno, contra Roma, contra Udinese, e o Fluminense nunca perdeu para um time italiano. Espero que não seja nessa segunda-feira, e que o Fluminense possa fazer um grande jogo. Para ganhar da Inter, o Fluminense vai ter que ter a coragem que teve contra o Borussia Dortmund. Não só a coragem, o foco e a disciplina que teve contra o Borussia Dortmund. E ainda assim vai ser um jogo muito difícil. A Inter tem diversos desfalques, como o Çalhanoğlu, que já voltou para a Itália, acho que é Bissek, o nome dele também já voltou para a Itália. O Pavard, campeão do mundo pela França em 2018, também já voltou para a Itália. E hoje surgiu a notícia, através de um veículo italiano, de que o Fratesi também volta para a Itália, porque não vai ter condições de jogo. Por outro lado, Thuram deve jogar pelo time italiano, uma vez que está recuperado. Não deve ser titular, deve entrar no decorrer do jogo, e é um problemão para o Fluminense, que é um baita de um jogador. Mas a Inter tem diversos desfalques.
né? E assim como o Bayern de Munique hoje contra o Flamengo, né, é um time que joga e deixa jogar, menos do que o Bayern. O Bayern deixa mais jogar do que a Inter de Milão, né? Até pela característica do futebol italiano. Mas ela joga com velocidade, joga com intensidade. Não é aquele time que fica rodando a bola demais, que tem muita posse de bola, é um time muito objetivo, né? E nós vamos ter que nos desdobrar, vamos ter que cortar um dobrado, como se dizia antigamente, para conseguir essa vitória. Obviamente o favoritismo é todo da Inter de Milão, obviamente o Fluminense é o azarão desse jogo, mas nunca, jamais em tempo algum, duvidem do Fluminense. Tá? O Fluminense não vai pegar o voo do Botafogo e do Flamengo, vai vencer a Inter de Milão e vai continuar na competição, na Copa do Mundo, esperando o vencedor de Manchester City e Al Hilal, né, que provavelmente vai ser o time do Pep Guardiola, para a gente fazer a revanche da final do Mundial de 2023. Então, Fluminense e Internacional, 16 horas nessa segunda-feira, né, na Globo, no Sport TV, na Cazé TV, no DAZN, a torcida do Fluminense esquece trabalho, inventa a doença, pega um atestado, mata a aula, mas fica de frente para a TV para ver esse grande jogo, esse grande confronto, essa oportunidade rara de ver o Fluminense, como todos os outros brasileiros, jogarem contra times tão importantes no cenário mundial, beleza? Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.